Olá, para quem me conhece, meu nome é Carla e eu ajudo pessoas comuns a fazer recursos de multas de trânsito para os condutores e a serem remunerados por isso e a viver de recursos de multas. Qualquer pessoa comum pode aprender, tendo algumas características e querendo aprender, a fazer. O mercado realmente necessita de profissionais competentes para atuar nessa área, principalmente na área de recursos de multas administrativos. E eu ajudo essas pessoas que querem trabalhar nessa área, aumentar seus ganhos, enfim. E também ajudo pessoas que já atuam na área a ter sucesso nos recursos de multas, a ter mais deferimentos através de dicas que eu utilizo no meu dia a dia, a lotar a sua agenda também, porque às vezes é questão de acertar a propaganda que estão fazendo. E no vídeo de hoje, nós vamos responder a seguinte pergunta, uma pergunta que me fazem bastante. Quais as pessoas que podem atuar com recursos de multas e por quê? Com recursos de multas de trânsito na esfera administrativa. Mas antes da gente falar sobre isso, curte aí o vídeo, porque isso ajuda bastante no nosso canal. Se você tiver alguma dúvida em relação a esse vídeo, deixa aí nos comentários que eu respondo a você. Se você quiser que eu grave sobre qualquer tema relacionado a recursos de multas, a essa área de atuação, deixa nos comentários. Eu também respondo a sua dúvida, gravo sobre o tema que você desejar, porque eu sei que quando a gente está começando, quer iniciar numa nova área, surgem várias dúvidas, então eu procuro gravar sempre vídeos aqui, mas às vezes eu posso deixar algum ponto aí sem gravar e ser a sua dúvida, então pode deixar nos comentários que eu gravo para você. O que eu quero dizer quando eu falo de quais pessoas podem realmente atuar com recursos de multas? Será que alguém não pode? Quando eu falo de pessoas que podem atuar com recursos de multas, eu quero falar de certas características que são necessárias para isso. Eu continuo afirmando que todos podem aprender a fazer recursos. Eu sempre disse isso, digo em vários vídeos que eu tenho aqui no meu canal, falo isso para os meus alunos. Tem muito aluno que nunca atuou na área de recursos de multas. Não precisa ser advogado, porque é esfera administrativa, você pode muito bem ser uma pessoa comum, mas é preciso gostar de analisar as situações em busca de erros, analisar as infrações para construir uma argumentação forte. Então é preciso analisar detalhadamente, é preciso visualizar o local, por exemplo, buscar todas as leis e resoluções em volta da infração, criar um método para fazer isso. Eu ensino isso para os meus alunos, mas eles têm que querer fazer isso. Porque eles têm que entender, eles têm que comparar o que está de acordo com o fato ocorrido, o que não está, justamente em busca de erros. Não é uma receita pronta. Um recurso não é igual ao outro. E é claro que quem desejar pode aprender a fazer recursos de multa sim, mas as pessoas não são iguais. Algumas gostam de fazer as coisas no automático. Nada de errado com isso. São pessoas que gostam normalmente de tarefas repetidas, Elas fazem a primeira tarefa, a segunda, a terceira e passam um dia fazendo isso. E elas produzem até muito mais assim com tarefas repetidas. Mas não é o perfil de quem quer ter sucesso com recursos de multas. Porque no recurso de multas você vai encontrar situações diferentes. Às vezes no mesmo artigo. Sempre falo isso, muitas vezes no mesmo artigo. Então, para você ter uma boa quantidade de deferimentos, você precisa aprender a analisar e a passar por esses obstáculos. Eu conheço pessoas que fazem recursos de multas baseados em outros recursos prontos. Por quê? Porque querem aquela coisa do automático. Querem repetir aquele padrão ali. E elas dizem até que é para ganhar tempo. E isso porque existem pessoas na internet que vendem a argumentação aí até bem barato, E tem gente que compra, justamente para ter ideias do que dizer nos seus recursos. E esse é o caminho inverso, sempre digo isso, do deferimento, E eu vou dizer por quê. Se alguém conseguir ganhar recurso com esses argumentos, nem sabe por que ganhou. E normalmente não consegue. Porque se conseguisse, não existiriam cursos de recursos de multas, não existiriam pessoas aprendendo de outra maneira. Eu mesmo poderia vender os meus deferimentos, os meus argumentos na internet. E não é bem assim, porque cada caso é um caso, Não se aprende nada dessa maneira, essa que é a verdade. Eu não sei se é o seu caso, mas nessa hora tem gente que pensa assim,
Não é uma forma ideal de se trabalhar, copiando modelos, enfim. Mas o cara consegue trabalhar assim. O cara consegue ganhar dinheiro assim. E como o resultado de recurso não depende de quem faz, porque o julgamento é da banca julgadora, tá? É de uma banca julgadora, qual problema tem? Nenhum problema, né? E eu até entendo esse pensamento que passa aí na cabeça de algumas pessoas. Normalmente, esse pensamento ele passa na cabeça de iniciante. Aliás, normalmente não. Eu tenho certeza que essas pessoas que pensam assim são iniciantes. Ou nunca atuaram nessa área de jeito nenhum, porque iniciante faz alguma coisa ainda. Sabe por quê? Porque não adianta trabalhar dessa forma e perder todos os recursos que você faz, ou pelo menos a maioria deles. Porque se você fizer recursos e ficar perdendo todos eles, todos os que você faz, o cliente começa a acreditar que é impossível ganhar recurso. Ele desiste de fazer recurso e ele nunca vai te indicar. Né? Até porque, primeiro, ele tem uma situação negativa na vida dele. Todos os recursos que ele já tentou fazer deu errado. E com você também. Então ele não sabe se o problema é do recurso ou se é seu, tá? E ele também não acredita. Então como é que ele vai indicar isso para um amigo? E por outro lado, você também não cresce profissionalmente. Isso que muita gente não enxerga. Porque você não aprende a analisar, você copia e cola. E aí acontece o seguinte, você não ganha experiência. Então, o que acontece com essas pessoas? Eles terão clientes novos chegando e também ter um cliente saindo. E aí o crescimento nunca vem. Quem quer trabalhar com multas precisa entender o que acontece, ter consciência do que está fazendo. Para quê? Exatamente para ir evoluindo aos poucos, gente. E ter o maior índice de deferimentos. Índice de deferimentos, eu bato nessa mesma tecla o tempo todo. Os erros nas infrações, eles existem. Não são em todas as infrações. Ok. É claro, mas eles existem sim. A verdade é que a maioria dos erros, eles passam desapercebidos. Por quê? Porque tem que analisar detalhe por detalhe. E as pessoas não gostam de perder tempo. O que eu acho que não é perder tempo. Porque se você, naquele tempo, encontra um detalhe, você consegue o cancelamento. Eu conheço um rapaz que ele tem no escritório dele uma pasta com mais de 10 mil argumentos de recursos e multas. Argumentos não dele, que ele arquivou para utilizar, para verificar, né, o que ele pode aproveitar, mas são argumentos comprados na internet. Quando eu perguntei para ele com quantos argumentos daquele ele ganhou recurso, a resposta foi a seguinte: Carla, é muito difícil ganhar recurso. A administração pública não vai aplicar multa para cancelar, de jeito nenhum. Depois, esse negócio de cancelamento aí, você sabe que não existe, né? É sorte. E eu uso esses modelos para postergar o resultado. Copio, colo e rezo para dar certo. E às vezes dá. Mas eu nunca ganhei com esses modelos, né? Quando eu falo que dá certo, quando tem aqueles erros óbvios que eu verifico rapidamente. Mas é muito raro. Com os argumentos mesmo, eu não ganho nenhum recurso. Mas como eles foram baratos, eu vou utilizando eles para fazer o recurso dos clientes. Diante disso, gente, eu posso concluir somente uma coisa. Não sei se vocês perceberam. Ele me disse duas coisas. A primeira, que os modelos não servem para nada, já que ele não ganhou nenhum recurso com eles. Os recursos que ele ganhou foi em cima de quê? A segunda coisa que ele me disse. Os recursos que ele conseguiu sucesso, ou seja, que ele conseguiu encontrar erros óbvios, tudo bem, e conseguiu o cancelamento das infrações, são justamente os que ele não utilizou os modelos e que ele analisou. Mas já ficou tão enraizado na mente dele que recurso é difícil de ganhar, que a administração pública não cancela multa de jeito nenhum, que ele não consegue enxergar o óbvio. Que se ele analisar a infração de verdade e abandonar os modelos, ele vai ter muito mais chances de deferimentos. Ele vai conseguir deferir 100%? Claro que não, ninguém consegue, eu não consigo, nenhuma pessoa que faz recurso de multas consegue, mas vai conseguir bastante deferimento. Esses deferimentos que vão trazer clientes, que vão fazer as pessoas acreditarem e indicar
E assim vem o crescimento. Então, gente, a análise é tudo. E quem tem esse perfil de analisar, de ter calma para verificar infração por infração, está fadado ao sucesso. Quem tem paciência em buscar todos os detalhes, tentando encontrar erros, pode com facilidade aprender a usar as leis como ferramentas e atuar com recursos de multas de trânsito. Eu passo um checklist para os meus alunos, onde eu obrigo eles a analisar ponto por ponto, a verificar, a fazer. E aí eles podem criar a pasta deles de deferimentos, de análises para consulta. E eu aconselho você a fazer isso também. Se você criar essa pasta para você consultar, e assim você vai conseguir desenvolver muito mais rapidamente esse seu poder de análise, porque você vai fazendo várias vezes. Quem já estuda para atuar com legislação, como por exemplo os estudantes de curso de Direito, eles já podem treinar a sua interpretação, a análise da legislação, atuando na esfera administrativa, usando os princípios do direito constitucional, nos processos de recursos e multas. E eles ainda podem ser remunerados por isso. E bem remunerados. Digo mais. Tá? Porque eles podem até se bancar com esse ganho. É um estágio remunerado, é um bom estágio, porque olha só, se ele fizer, tá, um estudante desse, se ele fizer apenas 2 processos de suspensão por mês, ele pode ganhar pelo menos uns R$2.000 aí, tá? E eu disse 2 processos de suspensão, eu não estou falando para fazer 30 processos, não. Normalmente esses estudantes que começam a fazer isso, que descobrem esse campo aí para atuar, eles não param mais. E depois eles até se formam e passam a atuar com direito de trânsito na esfera jurídica. Tá? Mas e as pessoas que nunca viram leis, né? Vamos falar dessas pessoas aqui. É possível treinar essa análise para quem nunca fez? Bom, pergunta simples de responder. Claro que é. É sim. Porém, tem que se dedicar e não ter pressa na hora de analisar. Tem que acabar com essa coisa da pressa. Nenhum detalhe pode ser esquecido. Um detalhe esquecido pode ser o deferimento que você não tem e um cliente que você perde. Você tem que agir como um detetive em busca de pistas. E eu confesso que depois que se domina essa técnica, a gente até vicia em analisar infrações. Porque você não consegue fazer ela por alto, você sempre está analisando, você sempre está crescendo nesse sentido aí. E além disso, é preciso se atualizar, é preciso estar sempre aprendendo novas resoluções, novas mudanças da lei, é preciso acompanhar. Se você tem esse perfil ou deseja aprender, tá, para aumentar seus ganhos ou para apenas trabalhar com isso, você pode fazer só isso e ser muito bem remunerado ou fazer como uma segunda atividade. Porque cliente, gente, não falta e nem vai faltar. É claro que existem partes de um mesmo tipo de recurso que você acaba repetindo no outro, como alguns documentos que você solicita, enfim. Quando você vai fazer uma multa, por exemplo, de excesso de velocidade, você precisa verificar a validade do radar no site do Inmetro, e esse pedido formal que você coloca lá dentro do seu recurso é um pedido que você repete para as multas de excesso de velocidade, normalmente. E isso tem que ser feito em todas essas multas. Então, se tem que ser feito normalmente, você repete. Mas em outras verificações, como o fato, as circunstâncias, o local, o horário, a foto do veículo, eles são particulares, eles não se repetem. Tá? Porque as infrações acontecem em locais diferentes, em horas diferentes. As situações não são iguais. Tá? Eu vou dar um exemplo disso para você. Eu já fiz um recurso de multa de velocidade em que estava tudo certinho. Preenchimento dos campos da infração, a validade do radar, mas não havia sinalização com placa vertical. Aquela placa vertical que tem que ter e que avisa da mudança de velocidade e da fiscalização eletrônica. Inclusive, existe um estudo para a colocação dessas placas, com a metragem certa, a distância certa. Mas isso eu só percebi quando eu entrei aonde? O endereço da infração no Google Maps. E aí eu fui percorrendo a via até chegar ao radar. Isso mesmo que você está pensando. Eu fiquei percorrendo ali no Google Maps
havia porque se tratava de rodovia. E quando se trata de rodovia, você não consegue entrar diretamente na quilometragem lá do endereço. Você normalmente cai em outra quilometragem, tem que ir percorrendo mesmo a estrada, vendo aquelas placas de quilometragem até você chegar no local que você quer. Normalmente, às vezes é 15 quilômetros de diferença, de distância, quando você coloca o endereço lá. Então tem que ter muita paciência nessa hora, tá? E esse erro é particular daquele local. Mas ele deve ser buscado, tá? Porque eu sei o quê? Que é obrigatório ter, para se enquadrar um veículo em excesso de velocidade, a placa de sinalização. E se a administração pública não cumprir com essa parte dela, eu aponto um recurso. Eu fiscalizo exatamente isso. Se estão sendo cumpridos todos os itens necessários para que se possa punir o condutor de acordo com a lei. A lei vale para os dois lados. Então, para fazer isso, é preciso investigar, ter como objetivo encontrar erros. E essa característica investigativa de procurar erros, de ter paciência, que eu estou falando. Não adianta querer achar um endereço rapidamente. Tá? Em ruas, tá, da cidade, do município, você consegue, mas em rodovias não. E é isso, essa paciência que vai te levar para outro nível nessa área de recurso de multas. Não adianta você querer apenas aprender a usar as leis nos recursos. Eu arrisco a dizer que isso é o menos importante, porque sozinho as leis não fazem nada se você não souber analisar. É preciso entender que trabalhar fazendo recurso de multas não é nenhum bicho de 7 cabeças. É preciso apenas ter ou desenvolver esse poder de análise criteriosa, detalhada dos acontecimentos. Senão você arrisca, sabe o quê? A ser mais um que não consegue ganhar recurso, que fica colocando a culpa da administração pública, porque não consegue ganhar e tem que culpar alguém, né? E eu digo que eles não cancelam nenhuma multa porque eles não se aplicam em aprender, em analisar. Tem alguns que dizem que não existem erros nas infrações, em nenhuma infração. O que é mais absurdo ainda. Justamente para esconder o quê? Essa falta de paciência, essa incompetência, tá? Que ele tem. Tá? E que ele tem porque ele quer. Porque, como eu digo, as pessoas podem aprender. Agora, se é aquele que dá desculpa o tempo todo, a tudo que acontece, não funciona. Quem entender isso, com certeza vai começar do jeito certo. E vai se dar bem nessa área e vai conseguir viver disso. Quando as pessoas me perguntam assim, Carla, todo mundo tem sucesso e bons ganhos com recurso de multa? Eu respondo, sabe por quê? Não, claro que não. Muita gente não ganha nem pro lanche. Mas eu conheço pessoas que mantêm família com filhos, viajam de férias, têm seu carro, passeiam sempre fim de semana e trabalhando até sozinho mesmo, tá? E tem outros até que têm equipe com escritório fixo, tá? Isso depende e não é da sorte, e sim da forma que você trabalha, da paciência, da construção, tá? De uma fama, de um nome dentro da área, as pessoas que se dedicam. Multa para fazer você vai ter várias. É uma área que ninguém vai te perguntar quanto tempo de experiência que você tem. Se você souber falar sobre recursos de multas, as pessoas já te veem como uma autoridade. Quando o objetivo principal dessas pessoas é o deferimento e o ganho é consequência, ela consegue ir para outro nível, ela começa a jogar o jogo certo. E aí, sabe o que acontece? O dinheiro vem. O dinheiro não vem no primeiro mês, mas ele vem. Vem antes do que você imagina. Se você se dedicar bastante, fizer bastante recurso, com essa intenção, buscando aprender, aprendendo bastante, analisando bastante, em um ano você já está fera nisso daí. Em menos de um ano você já está cancelando multas. E aí você, em um ano, fera, que eu digo, é porque você já vai estar com nome, experiência, vai estar muito bem, e aí é só você seguir em frente e manter a qualidade. É isso que é preciso fazer. Nada demais.
É por isso que recursos multas não é para todo mundo. Se você quer ganhar só para o lanche, faça outra coisa. Outra coisa que não precise analisar, que você não precise ficar verificando o recurso, verificando leis. Existem outras coisas que você pode fazer que de repente são até mais práticas. Se você não tem paciência para analisar, para verificar, quer tarefas repetidas, você tem que fazer outra coisa. Então, o recurso de multas é para qualquer pessoa que queira desenvolver ou que já tenha esse tipo de característica. Que entenda que primeiro é o deferimento, depois é o ganho. E que o ganho virá muito fácil, muito mais fácil até do que ele imagina. É uma área bem democrática, como eu sempre digo, porque várias pessoas, independente da formação, podem trabalhar. É uma área que, quando você demonstra para o cliente que você tem conteúdo, faz um trabalho sério, ele te respeita. É uma área onde você pode começar hoje e amanhã, na semana seguinte ou na mesma semana, está recebendo um processo de suspensão para fazer, porque o cliente chega com o processo que ele tem, ele não chega para te dar um processo de uma multa leve ou de uma multa média, porque você está fazendo há pouco tempo, ele vem com o problema que ele tem. E o problema que ele tem, às vezes, é uma lei seca, é uma cassação, então você tem que estar pronto. Apenas isso, tá? Então, é uma área onde você tem como realmente crescer. E só depende de você, ok? Então, por hoje a gente fica por aqui e até o próximo vídeo. E se você tiver alguma dúvida em relação ao conteúdo aqui, pode deixar aí nos comentários e lembra de curtir também. Até a próxima!